Existe um outro caso que nós vamos ter que tomar muito cuidado, que é o caso do adjetivo quando faz predicativo. Falei grego? Falei não, olha lá. O rapaz e sua namorada dormiam tranquilo. Você concorda que nessa frase nós temos aquela noção daquilo que a gente aprendeu? Que era assim, ó, o rapaz e sua namorada dormiam e estavam tranquilos na hora em que eles dormiam. Lembram disso? Verbo, predicado verbo nominal? Vamos analisar e vamos ver o que é isso. O rapaz e sua namorada, sujeito, dormiam tranquilo, predicado. Se eu dissesse para vocês, tranquilo é uma característica de rapaz e namorada na hora em que eles dormiram, concorda? Ó, tranquilo é um adjetivo, porque se refere aos substantivos rapaz e namorada. Se é um adjetivo, tem que concordar com ele. Nessa construção, eu tenho que colocar o rapaz e sua namorada dormiam tranquilos. E vou dizer para vocês que eu fiz uma concordância lógica. Concordar logicamente é concordar com os dois elementos. Rapaz e namorada são dois, vai para o plural. Masculino e feminino, prevalece o masculino. Vou chamar a atenção de vocês que não tem lógica eu dizer o rapaz e sua namorada dormiam tranquila. Porque se eu estou dizendo que os dois dormiam, é porque os dois estavam tranquilos na hora em que eles dormiam, certo? Nessa construção, o plural do verbo puxa o plural do adjetivo. Então, nós não temos outra possibilidade. O rapaz e sua namorada dormiam e eles estavam tranquilos na hora em que eles dormiam. Se os dois dormiam, os dois estavam tranquilos. Fechado? Agora, a gente vai fazer associação com uma coisa que nós dissemos lá na aula de advérbio. Isso não é advérbio, não. Mas vocês lembram quando eu disse para vocês uma coisa? Que no português a gente tinha uma ordem direta. Eu, inclusive, chamei de ordem canônica da frase. Quando você vai alfabetizar ou vai ensinar uma criança a escrever, você vai ensinar essa criança primeiro a colocar o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Joãozinho comprou a loja. Essa é a ordem direta. Acontece que no português essa ordem, embora ela seja direta, ela seja canônica, ela seja padrão, ela não é fixa. Ela não é a única. Se eu quiser, eu posso dizer a loja comprou Joãozinho. Ou a loja Joãozinho comprou. Ou comprou a loja Joãozinho. Essa ordem ela pode movimentar dentro da estrutura. É o que pode acontecer com essa frase. Esse tranquilos é um predicativo. Lembra, gente, uma qualidade do sujeito que está, que mora, que fica no predicado? Predicativo do sujeito. Se eu quiser deslocar esse predicativo na estrutura, eu posso. E aí o que eu vou dizer? Tranquilos. O rapaz e sua namorada dormiam. Por que eu coloquei essa vírgula aí? Ora, nós já sabemos disso. Se eu tenho um termo deslocado na estrutura, eu posso colocar a vírgula. Ou eu devo colocar a vírgula para indicar que ele está ali, mas o lugar dele, na ordem direta, seria uma outra posição. Nessa construção, eu vou pegar tranquilos do jeitinho que está e vou deslocar. Tranquilos, o rapaz e sua namorada dormiam. Fechado. Acontece que quando eu desloco esse termo, eu permito uma outra possibilidade. Eu permito também a concordância com o elemento mais próximo. Eu permito a frase, tranquilo, o rapaz e sua namorada dormiam. Vale lembrar que, ora, se eu desloquei o predicativo, eu desloco do jeito que ele está. Tranquilos, o rapaz e a namorada dormiam. Os dois estavam tranquilos e os dois dormiam. Acontece que se ele está deslocado, a gramática permite concordar com o elemento mais próximo. Tranquilo, o rapaz e sua namorada dormiam. Aí eu tenho uma diferença semântica. Eu estou dizendo e pelo menos trazendo um enfoque para a tranquilidade de uma pessoa apenas. O rapaz estava tranquilo e os dois dormiam. Não é assim? Nessa estrutura, eu vou dizer que no primeiro caso, eu tenho uma concordância lógica, fiz com os dois elementos, e no segundo caso, eu tenho uma concordância atrativa. Não tem mistério, gente. Nessa construção, se for um predicativo, eu posso concordar com os dois, e se tiver, no caso, deslocado, com o primeiro elemento, com o elemento mais próximo. Vamos trabalhar um outro caso aqui, que agora é o inverso. Agora eu tenho um substantivo e mais de um qualificador. Eu tenho um elemento, na verdade um nome e mais de uma característica para esse nome. Esse exemplo é clássico, é tranquilo e vocês não têm dificuldade nisso, eu tenho certeza. Olha essa frase. A professora estudava as línguas alemã e inglesa e a professora estudava a língua alemã e a inglesa. Queridos,
Todos vocês têm tranquilidade nisso. Quer ver? A professora estudava as línguas. Línguas aí é um substantivo só. E eu tenho duas línguas. Eu tenho a língua alemã e eu tenho a língua inglesa. Para que o meu leitor entenda isso com clareza, eu tenho duas possibilidades de escrever. Ou eu coloco as línguas, dizendo, ô leitor, estou falando de duas línguas, de duas informações, não é? Uma que é inglesa e a outra que é alemã. Ou eu vou dizer, estudava a língua inglesa e o contrário, né? A professora estudava a língua alemã e a inglesa. Nessa construção, eu queria chamar a atenção que o que cai na prova é isso aqui. Quando eu tenho essa frase, a professora estudava a língua alemã e a inglesa, eu posso indicar que existe a elipse, a supressão do substantivo língua na segunda estrutura? Repetindo, a professora estudava a língua alemã e a inglesa. Posso dizer que depois desse A está subentendida a palavra língua? Posso, não é? Pois é, são as duas formas de se construir essa frase. Ou eu pluralizo o substantivo, as línguas, duas, inglês e alemã, ou a língua inglesa e a alemã. Muito tranquilo, não é? E agora o último caso, e o mais importante de concordância nominal, que tem mais incidência em prova, é o tal do verbo ser mais o predicativo. Aquelas estruturas que vocês decoram como é bom, é necessário, é proibido, é obrigatório e assim por diante. O que a gramática diz? A regra da gramática é simples. Toda vez que o substantivo for especificado, a concordância é obrigatória. Vamos entender isso. Nessa primeira frase, fruta é bom para a saúde. Fruta não foi especificado por nenhum elemento. Portanto, eu devo dizer fruta é bom. Na verdade, o fato de fruta ser feminino singular não vai determinar a estrutura é boa. Porque é como se eu estivesse dizendo nessa frase a seguinte informação. Fruta faz bem. O hábito de se alimentar por frutas ou comer frutas é bom para a saúde. Dessa forma, eu não faria flexão. Acontece que quando eu digo que se o substantivo for especificado, a concordância é obrigatória, nós podemos ter algum problema numa frase como essa. Quando a gente pensa fruta de época é bom para a saúde, de época especifica fruta. E ainda assim, eu não faço a concordância. Ainda assim, eu digo fruta de época é bom. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo que eu coloque esse de época, eu estou dizendo que o hábito de se alimentar por frutas faz bem, é bom. Comer fruta de época é bom para a saúde. Essa especificação que eu disse na regra é a seguinte. Quando eu falo esta fruta, agora vai ser é boa para a saúde. Esse esta especifica fruta. Então a gramática diz... Toda vez que o substantivo for especificado por artigo ou pronome, a fruta é boa, esta fruta é boa, minha fruta é boa e assim por diante, a concordância é obrigatória. Mas tem que ser por artigo ou por pronome. A regra é clara. Entrada é proibido. Entrada de menores é proibido. A entrada é proibida. A entrada de menores é proibida. A presença do artigo ou do pronome que vai fazer o substantivo ganhar vida, ganhar corpo e determinar a flexão, determinar a concordância. Agora, presta atenção. Isso é regra para a concordância do verbo ser mais o predicativo. Repetindo, a entrada é permitida. Entrada é permitido. Agora tira o é. Entrada permitida. Fechado? De novo. A entrada é proibida. A entrada de menores é proibida. Entrada é proibido. Entrada proibida. Se eu não tenho o verbo ser aí no meio da estrutura, faça a concordância natural. Aquela regra geral que a gente acabou de ver, o adjetivo concorda com o substantivo a que ele se refere. A gramática diz, então, que quando você tem o verbo ser mais o predicativo, se o substantivo for especificado por artigo ou pronome, a concordância é obrigatória. Agora, olha que bonitinho, olha a minha frase. A concordância é obrigatória. Eu tenho um artigo, por isso obrigatória. Agora, se eu dissesse concordância, eu deveria dizer é obrigatório. Tranquilo demais, não é?